Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre nós. Amém? Palavra do Senhor na Epístola de Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10. Texto bastante conhecido da maioria de nós. Nós vamos estar meditando nesse texto nessa noite. Os pré-adolescentes terão também uma palavra especial para eles. Eles podem se dirigir para a sala. Vamos orar novamente. Senhor, te louvamos pela tua palavra. E nessa noite em que nós nos lembramos, somos recordados de como o Senhor agiu na história para que tivéssemos a liberdade de ter a Escritura Sagrada na nossa mão, para que pudéssemos, ó Pai, ter a essência do Evangelho diante de nós. Nós queremos bendizer o teu nome, queremos te louvar pelos teus feitos gloriosos na história, inclusive no tempo da reforma. Mas, ó Pai, nós queremos também clamar ao Senhor, que o Senhor olhe para o nosso tempo, para a nossa história presente, e o Senhor resgate no nosso coração os valores mais essenciais do teu Evangelho, para que no poder do Evangelho nós possamos viver e no poder do Evangelho possamos ver vidas sendo transformadas. Assim nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Talvez uma das coisas mais importantes que nós precisamos saber bem definir é o que é tradição e o que é tradicionalismo. Há uma tendência da nossa geração de se opor ao tradicionalismo, mas também muitas vezes se opor à tradição. E as duas coisas não são a mesma coisa. Tradição, alguém já disse, tem a ver com a fé viva dos que já foram. Tradição tem a ver com a fé viva dos que já foram. Por isso, tradição, a boa tradição, uma boa tradição bíblica, representa, nos lembra e alimenta em nós uma fé viva, operante, dinâmica, nos renova diante de Deus. Então a tradição bíblica, coerente, ela é necessária para a vida da igreja. Mas o tradicionalismo é quando, em nome de um costume, nós engessamos a nossa vida. Por isso alguém já disse que tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos, ao invés da definição de tradição. E há uma figura que eu acho que ilustra bem o que é tradicionalismo. Uma menina chegou na sua mãe e falou assim: mãe, a nossa família, sempre quando a gente está reunida, a gente faz aquele pernil delicioso, suculento. Mãe, diz para mim, porque quando crescer eu quero saber fazer pernil do jeito que a senhora faz. O
que a senhora faz para esse pernil ser desse jeito? E a mãe falou assim: minha filha, eu vou te contar um segredo de família. Olhou para ver se não tinha ninguém perto e falou assim para a menina: minha filha, o segredo do pernil da nossa família é aquela cortadinha, quando a gente serra o osso do pernil, aquilo faz toda a diferença. Mas como criança é curiosa, mas mãe, como assim? Por que serrar o osso do pernil faz o pernil ficar tão gostoso? E a mãe falou assim: olha, isso eu não sei. Conversa com a sua avó que ela vai te explicar. Lá vai a menina então, curiosa, conversar com a avó. Vó, eu estava perguntando para minha mãe por que o pernil na nossa família é tão gostoso. E ela me contou um segredo. Disse que o pernil na nossa família é tão gostoso porque tem um segredo. A gente serra o osso do pernil. Mas vó, por que fica tão gostoso o pernil porque a gente serra o osso? A avó olhou assim de lado também para ver se não tinha ninguém. Falou assim: minha filha, esse é um segredo da família. Olha, mas quem vai saber te explicar direitinho é a sua bisavó. O porquê que serrar o osso do pernil deixa o pernil tão gostoso. Lá vai a menina na bisavó. Bisavózinha, me diz uma coisa. Eu falei com a minha mãe, depois falei com a minha avó, perguntando esse segredo que a gente tem na família, que deixa o pernil assim tão gostoso, tão suculento, quando a gente dá aquela serradazinha no osso. Mas eu queria entender, vozinha, bisavózinha, por que isso deixa o pernil tão gostoso? A bisavó olhou para ela e falou assim: que história é essa, menina? Eu serrava o osso do pernil porque não cabia no forno. Só isso. Que negócio de segredo de família? Isso é tradicionalismo. Você não sabe nem por que você faz. Alguém disse que funcionava, que é bom, que é o certo, e a gente continua fazendo, mas não sabe nem dar a razão de ser das coisas. Agora tem uma outra história que pode nos revelar um pouco o que é tradição. Um pai muito sábio estava para morrer. E antes de entregar a herança ao filho, perto do seu falecimento, ele chegou para o filho e falou assim: olha, meu filho, eu vou te ensinar, deixar para você os princípios mais importantes que marcaram a minha vida. Inclusive que me possibilitaram prosperar, crescer, ter uma família abençoada como foi a nossa, quando a sua mãe ainda era viva. E eu quero que você guarde esses princípios com você, porque eles vão fazer toda a diferença na sua vida. Agora, se um dia você estiver encurralado e der tudo errado na sua vida, tem uma gavetinha lá no porão que ela está trancada. Está aqui a chave da gavetinha. Se isso acontecer, você abre a gavetinha, vai lá no porão, que lá tem uma carta escrita para você. O pai morreu e o filho disse assim: meu pai quer mandar na minha vida até depois de morto. Quer saber? Estou nem aí porque ele falou. Eu vou viver a minha vida. E assim ele ignorou todos os princípios que o pai havia compartilhado com ele, como princípios que poderiam nortear sua vida e ajudá-lo. Resultado: dentro de poucos anos, ele estava falido, envergonhado, seu casamento destruído, completamente desonrado. E um dia de muita depressão, ele se lembrou: meu pai deixou uma chave para mim. E ele disse que se um dia eu estivesse nessa condição, tinha uma carta escrita para mim lá no porão. Ele correu lá embaixo, abriu a gavetinha, com dificuldade, porque ela já estava emperrada, pegou a carta e na carta estava escrito assim: meu filho, se deu tudo errado, tem uma forca lá no celeiro. Vá até lá e pendure-se na forca. O menino levou um susto terrível. Mas ele foi. Ele estava tão desesperado que ele foi. E quando ele viu aquela forca, ele falou assim: olha, eu nunca ouvi meu pai. Eu nunca dei a ele atenção. Eu quebrei todos os princípios que ele me ensinou.
Deve ser por isso, porque ele sabia que a minha vida ia ser errada, que eu ia fazer tudo errado, que ele mandou eu subir nessa forca. Então, com todo o desespero da alma, pôs a corda no pescoço e se jogou. Mas o pai havia criado um mecanismo para que quando o peso dele puxasse a corda, um alçapão se abrisse, ao invés dele morrer enforcado. Então, quando ele jogou o peso do seu corpo, o alçapão abriu, e uma parte da herança que o pai não havia entregue estava lá e caiu sobre ele. E com aquela parte da herança que ele não havia gastado, porque ele nem sabia que existia, havia uma outra carta. E o pai escreveu: se você agora pegou essa parte da herança, faça diferente. Volte aos princípios aos quais eu te ensinei. E aquele jovem pôde recomeçar a sua história. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus nos nossos dias, ela está precisando de uma forca com essa misericórdia. Nós estamos precisando de algo que nos volte à tradição e, através da tradição, que nos remonte às verdades antigas do Evangelho. Nós não precisamos do tradicionalismo. O tradicionalismo mata a igreja, tira a sua vida, a sua dinâmica, nos prende a métodos, a leis que não foram dadas por Deus para nós. Mas a boa tradição que emana da Escritura nos lembra dos valores eternos, aos quais nós nunca devemos nos afastar deles. E quando nós olhamos para a reforma, há tanta coisa significativa que aconteceu no século XVI, que nos traz de volta a consciência de quem somos e quem devemos ser e o que devemos fazer. Nós poderíamos aqui simplesmente discorrer sobre a história de como Deus, através de homens e mulheres, resgatou o princípio do seu evangelho no século XVI para a igreja, quando a igreja havia se afastado tanto da cruz de Cristo. Mas nós podemos sintetizar toda essa riqueza naquilo que é conhecido como os axiomas da reforma, ou seja, aquelas verdades essenciais, pelas quais nós caminhamos pela fé. Nós lemos agora há pouco o texto de Abacuque, que se repete outras 2 vezes nas Escrituras, dizendo que o justo viverá pela fé. Mas fé na Bíblia não é uma coisa subjetiva. Um dia eu encontrei uma mulher que disse assim: eu sou uma mulher de muita fé. Então eu perguntei para ela: mas no que a senhora crê? Ela disse: como assim no que eu creio? Não, só está dizendo que é uma mulher de muita fé. Em que a senhora tem fé? Não, eu tenho fé. Como assim? Não, eu tenho assim, aquela coisa de que as coisas vão dar certo, aquela convicção, aquele otimismo. Isso não é fé. Isso é positivismo. Fé precisa de uma base. Fé precisa de um alicerce. E eu perguntaria para você, quando você diz que tem fé, você está dizendo que crê no quê? Quais são as grandes verdades que você ancora a sua crença, a sua fé? Então a reforma protestante produziu 5 grandes axiomas, 5 grandes princípios, verdades nas quais nós precisamos estar fundamentados. E a beleza desses princípios é que eles não têm nada de novo. Apesar de ser uma formulação histórica, eles falam das verdades antigas e poderosas do próprio Evangelho. E eu queria que você guardasse essas palavras nessa noite, que devem ser as bases da nossa fé em Jesus Cristo, reafirmadas através desses 5 axiomas. Alguém aqui já sabe falar latim? Ninguém, pessoal. O que é isso? Então você vai aprender umas palavras em latim. A primeira palavra é a palavra sola. Não é sola. Não, pessoal. Sola em latim é a palavra que significa somente. Somente. E esses
5 axiomas começam sempre com a palavra sola, às vezes numa estrutura gramatical um pouco diferente dependendo da frase. Então, quando você ouvir falar assim, não é? As 5 solas da reforma, ou 5 solas da reforma, na verdade nós estamos falando da síntese que expressa os elementos mais importantes da nossa fé através da palavra de Deus. Então vamos aprender esses 5 solas. O primeiro é sola scriptura, ou somente a Escritura. Isso significa que a partir da reforma, um princípio essencial foi resgatado. Somente a Escritura do Velho e do Novo Testamento é a palavra de Deus, a regra de fé e prática do cristão. Talvez você não tenha ideia do peso dessa afirmação para aquela época. Um cristão comum não podia ler a Bíblia. Os cultos ou missas eram rezadas em latim. As pessoas iam à igreja não para entender a palavra de Deus. Muito menos podiam tê-la em casa. A igreja dizia que se você tentasse interpretar as Escrituras, você poderia incorrer em erros, por isso você não podia ter a Bíblia nas suas mãos. Quem deveria dizer para você sobre o que a Bíblia diz é somente o clero, a autoridade religiosa. Mas uma das coisas que a reforma fez foi colocar a Bíblia na mão do povo. E por quê? Por que traduzir a Bíblia? Por que imprimi-la? Por que disponibilizá-la? Porque o crente que entende o valor das Escrituras sabe que ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e ela deve ser a regra de fé e prática. Ao contrário dela ser subtraída do cristão, o cristão deve amá-la, deve se dedicar a ela. O cristão zeloso deve ser aquele que abre a Escritura, inclusive, para comparar o que ela diz com o que o seu pastor diz, o seu líder diz, e assim por diante. Um rebanho assim é um rebanho maduro na fé. E em cima dessa afirmação, sola Escritura, a reforma trabalhou a partir do século XVI, para que nós pudéssemos ter a Bíblia nas nossas mãos, para que nós resgatássemos o valor da Escritura Sagrada para a nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação, para a correção na justiça, a fim de que todo homem seja habilitado para toda boa obra. Porque a Escritura é como uma espada de 2 gumes, cortante e penetrante, que divide até aquilo que parece que não é possível ser dividido. A Escritura traz e é em si o Evangelho no qual nós precisamos firmar o nosso coração e a nossa vida. E essa declaração tão singela, tão curta, precisa ser reafirmada por nós hoje, na nossa própria vida. Há uma tendência muito forte, característica dos nossos tempos, da nossa geração, de relativizar todas as coisas. Você já deve ter ouvido algum tipo de papo por aí que diz mais ou menos assim: não, porque isso é verdade para mim. Mas se é verdade para mim, não significa que é para você, e não significa que, sendo verdade para mim, que eu estou certo ou errado, ou você esteja certo ou errado. Isso parece papo de louco. Mas é a mentalidade do nosso século. Ou seja, ninguém pode afirmar o que é verdadeiro. Logo, como ninguém pode afirmar o que é verdadeiro, não existe verdade para que você fundamente a sua vida. E diante do valor da Escritura, da sua singularidade,
do fato dela ser produto da mente de um Deus. Há um arquiteto, há um Senhor por trás da Escritura. Homens inspirados por Deus a escreveram. Esses homens não estavam num êxtase quando escreveram e Deus os levantou na história num período de 1600 anos. Mas de um modo orgânico, Deus trabalhou em suas vidas e corações para que eles pudessem falar com exatidão, para que pudessem escrever em tempos tão distintos uns dos outros, mas com coerência, com fidelidade. E assim a Escritura, que tem 1600 anos de história no sentido da sua composição, e tantos séculos em que ela tem sido lida e crida, ela se mostra tão perfeita. Porque há um Deus por trás do livro. E o livro é um livro que nasceu no coração de Deus. E o fato dele ser a Escritura Sagrada precisa nos levar a confiar plenamente na palavra do Senhor. Não existem, guarde isso que eu vou te dizer, não existem homens infalíveis. Mas existe uma Escritura fiel e verdadeira, na qual você pode depositar a sua confiança. E se você tem dúvidas sobre isso, meu amado, minha amada, procure tirar essas dúvidas. Procure esclarecer os seus questionamentos, para que com a sua consciência limpa diante do Senhor, você possa declarar a sua fé e dizer: somente a Escritura é a palavra de Deus que pode me orientar e me conduzir aos pés do Senhor. Essa é uma declaração que se faz necessária ser resgatada na vida da igreja e vivida com profundidade por todos nós. Mas os reformadores também declararam: solius Christus, somente Cristo. E por que eles precisaram resgatar esse princípio tão óbvio? Porque quando nós voltamos para a Escritura ela não deixa margem, se você concorda comigo. Na Bíblia não existe nem sombra de possibilidade de existir um mediador a não ser Jesus Cristo. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, que não foi dado nenhum nome no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual importa que os homens sejam salvos, a não ser o nome de Jesus. Sobra a possibilidade para quantos mediadores entre Deus e o homem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, sobra quantos caminhos alternativos para alguém ir ao Pai? Nenhum. Mas na época da Reforma, e como acontece hoje, Jesus era tratado como aquele que abriu as portas. Mas depois que ele abriu, tem muita gente boa que pode te dar uma força e uma ajuda para resolver o seu problema. Eu fico pensando, por exemplo, e a gente precisa, eu quero até com muito respeito, fazer essa colocação em relação, às vezes, a algum católico que está aqui hoje com a gente. Mas é um bom momento para você avaliar, talvez, alguma coisa que você nunca pensou. Eu fico pensando se Maria conseguisse ver o que fizeram com o nome dela. Essa serva do Senhor se tornaria uma pessoa muito triste diante do que acontece no mundo. A gente, por exemplo, abre lá em Lucas e lê o Cântico de Maria. Quando ela entendeu que o Salvador viria através dela, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria tinha consciência de que ela era a mulher mais agraciada do mundo, e nós precisamos reafirmar isso. Por quê? Porque ela teve um privilégio que mulher nenhuma terá, nunca teve e jamais terá.
de carregar no seu ventre o Filho de Deus. E muito cuidado, você, meu irmão, minha irmã, quando, não entendendo também o valor de Maria como serva do Senhor, você deprecia o nome dela. Ela foi uma mulher bem-aventurada, amada por Deus, serva do Senhor. E está aqui o Juba, o Jonatas, que é neto de um pastor que um dia me contou uma história interessante. Ele disse que havia uma discussão numa praça, e um padre se levantou e disse assim: vocês discriminam Maria. E o pastor disse: mas como assim nós não discriminamos Maria? E ele disse: lá não tem sala de escola dominical com o nome de João, José, Josué? Tem. Tem alguma sala lá na igreja de vocês chamada-se Sala Maria? Não tem. Então, às vezes, nós criamos um impasse e nos tornamos, inclusive, discriminatórios com uma figura tão importante na Escritura como é Maria. Mas Maria não é mãe de Deus e nunca foi. Maria não é intercessora entre os homens e Deus e nunca foi. Maria foi uma serva de Deus, bem-aventurada, agraciada por Deus, usada pelo Espírito Santo de Deus, mas que quando soube que quem estava no seu ventre era o Salvador dos homens, ela disse: eu te louvo, Senhor, porque eu recebi a tua salvação. Ela precisava de salvação como eu e você. E a reforma, através da declaração somente Cristo, a reforma resgatou um dos princípios bíblicos mais essenciais: só existe um mediador entre Deus e os homens. Agora existe também uma idolatria evangélica que a gente precisa quebrar, resgatando esse princípio da reforma. Se só Cristo é o mediador, para que você vai fazer campanha com sabonete ungido de arruda? Para que você vai atrás do óleo da oliveira, do Getsêmani, que 300 e não sei quantos pastores ungiram e oraram? Esses dias tinha gente comprando um pedaço de um lençol que os homens de Deus dormiram nele, os casais, os pastores da igreja. Compre o lençol que vai abençoar a sua casa. Um pedacinho desse tamanho, coisinha pouquinha lá, R$1.500, R$2.000, você tem um pedacinho do lençol, porque os homens de Deus dormiram nele. Um dia uma irmã chegou para mim em crise e falou assim: pastor, eu fui numa igreja, cheguei lá e eles falaram assim: olha, tem aqui um copinho d'água, nós vamos agora ungir. Não sei quantos vão ungir, não sei quantos vão orar. E depois que todo mundo orar, você vai lá com essa água, joga na frente do comércio que você quiser. Deus vai te dar aquilo. E para ilustrar, o pastor disse assim: você quer um exemplo? Se você tiver fé, vai lá no Carrefour. A irmã entrou em crise, pegou aquela água, saiu da igreja e falou: o que eu faço com isso agora? Porque ainda tinha alguma base em algum lugar da alma dela, que só Deus sabe aonde. Aí ela falou assim: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu comércio, tem aquele comércio pequeno, mas para eu também não jogar isso em qualquer lugar, vai que esse trem dá azar, dá problema. Eu vou lá no meu comércio mesmo, jogo lá na porta, já é meu mesmo. Quando ela chega lá para jogar água, tem uma outra mulher que estava lá no culto, jogando a água na frente do comércio dela. Pastor, tudo bem, pastor. Tá bom o presbítero orar, o irmão orar. Tá bom, a líder do discipulado, mas pastor, o senhor Deus ouve mais, o senhor é pastor. A oração do senhor é mais poderosa, vale mais que as outras. Somente Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo.
Qual foi então a primeira sola? Somente a Escritura, somente Cristo. Terceira, sola gratia, ou somente a graça. Não é isso que nós lemos nesse texto? Olha como a Bíblia descreve a condição humana. Você estava morto, não é? Alguém já beliscou um morto para ver o que acontece? Ninguém? Vou dar uma notícia: você belisca o morto, não acontece nada. Ele está morto. Então você estava espiritualmente morto, nos seus delitos, nos seus pecados. A sua condição era a ira de Deus contra você. Você estava mal, hein? E quando você estava assim, não foi assim, você deu uma melhorada dessa condição de morte, de morto você passou a semi-morto, e aí Deus então atingiu você, Deus agiu na sua história, nada disso. Quando você estava morto, quando você estava numa condição impotente do ponto de vista espiritual, totalmente condicionado pelo seu pecado, a graça de Deus em Cristo Jesus te visitou. E graça é favor imerecido. Você não fez nada, você não pode barganhar com Deus, você não ofereceu nada para Ele, Deus não queria nada de você, simplesmente o que Cristo fez na cruz foi derramado como favor sobre você. Então, pela graça sois salvos. Mas na época da reforma, havia um entendimento de que graça é um negócio assim. Deus faz de um lado e a gente dá uma força do outro. Acho engraçado como as coisas se repetem na história, né? Deus, eu preciso de uma graça do Senhor. Então, para o Senhor me abençoar, eu vou orar durante 9 sextas-feiras e jejuar. Porque se eu orar durante 9 sextas-feiras, eu dou um empurrãozinho para o Senhor, para a graça do Senhor acontecer. No mínimo você está achando assim, eu constranjo Deus a fazer alguma coisa por mim. Né? Ele vai ser gracioso porque eu ofertei para Ele algo, e agora como é que Ele não vai me abençoar? Amados, é uma bênção a vida de oração. É uma bênção você se curvar diante de Deus. O jejum é uma disciplina espiritual importante para a vida cristã, porque nos humilha, e quando nós somos humilhados diante do Senhor, é Ele que nos exalta. Na verdade, nós devemos incorporar outras práticas à nossa vida espiritual, à nossa espiritualidade, à nossa devoção. Precisamos sim ter uma fé que se manifesta, que se exterioriza numa busca, num sentimento profundo de necessidade de Deus. Eu quero dizer isso para que ninguém me entenda mal, como se eu estivesse dizendo assim: pare de orar, pare de buscar, pare de jejuar. Pelo contrário, a compreensão profunda da graça de Deus, do que Ele fez por nós, deve gerar em nós um anseio profundo de comunhão com Ele. Mas nós não somos elementos operadores da graça. A graça é a ação soberana de Deus sobre as nossas vidas. Nós fomos salvos quando nós não tínhamos a menor condição de buscar o Senhor. E se você tem tido sede de Deus, às vezes você olha para você e você não reconhece ainda um relacionamento pessoal com Cristo, mas há uma sede, há uma busca, há um anseio. Meu querido, minha querida, eu quero te dizer uma coisa: Deus é que está se aproximando de você. Isso não nasceu de você mesmo, é a graça de Deus que tem te visitado e te chamado para uma vida nova. Então abrace essa vida nova em Jesus. E qualquer tentativa de dizer: não, Deus, o dia que eu mudar isso ou mudar aquilo, então eu vou receber a graça do Senhor, isso tudo anula o valor da graça de Deus. Deus quer começar uma história com você, onde você está, do ponto de partida que você está, para então mudar você. Não tente mudar
para que Deus te aceite, mas chegue diante dele como você está e dependa da graça dele totalmente, e ele mudará você. Um dia um homem chegou perto de mim e falou assim: um dia eu vou ser crente. E eu falei para ele: por que o senhor disse que um dia será crente? Ele falou assim: por causa disso aqui. Aí tirou um maço de cigarro. O dia que eu deixar isso aqui, eu vou ser crente. E eu disse para ele: Deus é mais poderoso que o cigarro do senhor. Se o senhor tentar vencer todos os seus pecados para se aproximar de Deus, na verdade o senhor não está confiando que Deus é poderoso o suficiente para tratar os pecados do senhor. Então, se eu fosse o senhor, eu diria assim: Deus, eu não consigo deixar esse cigarro e um monte de outras coisas. Então o senhor aceite esse pecador pela tua graça e o senhor me transforme. Mas aquele homem continuou insistindo de que ele precisaria mudar muita coisa para um dia então ele caminhar com Jesus. Primeiro axioma: somente. Segundo, somente. Terceiro, somente a graça. Quarto axioma: sola fide, somente a fé. Aí você diz assim: mas espera aí, só a graça e só a fé não são a mesma coisa? No contexto dessas afirmações históricas, quando a reforma afirmou que era pela graça, não por méritos humanos, ela também afirmou que o caminho da justificação é a fé. Ou seja, a graça é o que te salva, mas o canal que te conduz à graça é a fé. A confiança plena na justiça de Cristo. A convicção profunda de que o que Jesus fez por você séculos atrás foi pagar o preço do seu pecado. A certeza num fato histórico que você não viu, mas que aconteceu. E que aquilo que aconteceu há tantos séculos atrás foi a obra de Deus para a sua redenção. Quando você crê nisso, a justiça de Deus vem sobre você em Cristo Jesus. E aí a Bíblia diz assim: justificados, pois, pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas as pessoas não criam assim. E mesmo hoje, quantos estão buscando um caminho de aperfeiçoamento para um dia dizerem a si próprios: não, agora eu sou uma pessoa justa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você recebe Jesus, Deus declara a justiça dele sobre você. Pensa nessa última semana. Se você conseguisse voltar lá atrás e ver quantos pecados você cometeu. Parece estranho dizer que você é justo, não é? Mas quando você está em Jesus, o que te torna justo não é o que você faz, mas é o que Ele fez por você. Então Deus olha para você e te vê como um justo na presença dEle. E é por isso que você tem que lutar contra o pecado. Porque o que Deus fez por você foi algo tremendo, foi algo extraordinário. E a luta contra o pecado é a expressão da nossa identidade, da consciência que nós temos de quem nós somos em Cristo Jesus. Somos nova criatura, as coisas antigas já passaram. É o desejo, é o anseio, é a busca para viver na santidade, que é a característica daqueles que estão em Cristo. A fé nos leva a essa busca, mas a fé nos lembra que a justiça que está sobre nós não é justiça própria. Por isso o texto diz: nós somos salvos pela graça mediante o quê?
a fé. Agora vamos ver se Deus tem alguma coisa a ver com essa fé. E isso não vem de vocês. Isso é o quê? Dom de Deus. Pastor, então não sobrou nada. Eu achei que pelo menos a fé vinha de mim. E isso nos lembra o último axioma que precisa estar no nosso coração, que faz parte da tradição reformada, mas que na verdade nada mais é do que a expressão dos valores da própria Escritura. O primeiro qual que é, gente? Somente. O segundo. Terceiro. Quarto. Por último, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Quando a gente entende essas verdades, a gente diz assim: Senhor, a glória é só do Senhor. Naquele tempo da reforma, haviam milhares de relíquias de homens que foram considerados homens santos no Senhor. Só para vocês terem uma ideia, lendo um livro de um historiador, ele diz que havia, para João Batista, 7 cabeças diferentes. Não sei se vocês lembram, João Batista foi o quê? Decapitado. Então existiam em 7 cidades diferentes igrejas que diziam: olha, aqui nós veneramos João Batista, que a cabeça dele que foi decapitada está aqui com a gente. Como é que um homem tem 7 cabeças? A quantidade de pedaços que se dizia ser pedaços da cruz dava para construir um navio. Havia retratos e imagens de homens e mulheres sendo honrados, admirados, venerados, idolatrados em todos os lugares. Porque havia uma mentalidade de que aquela pessoa se dedicou tanto a Deus, se devotou tanto a Deus, que ele deveria ser honrado, ele deveria ser glorificado. Quando a reforma pensou esse princípio e disse, e declarou, só lhe deu glória, o que a reforma estava fazendo era dizendo assim: ninguém merece glória a não ser Deus. De repente a gente diz assim: vamos honrar o pastor Eurípides. Como é que a gente honra o pastor Eurípides? Biblicamente falando, a gente honra dizendo para ele assim: meu irmão, nós reconhecemos a glória de Deus em você. Nós louvamos a Deus, porque Deus tem te usado para glorificar o nome dEle. Glorificado seja o Senhor pela sua vida. Mas quando a gente não entende a glória devida a Deus, nós podemos fazer do pastor Eurípides, do pastor Elinho, de um irmão muito abençoado, o nosso herói. E nós dividimos a glória que deve ser dada somente a Deus. E por que a glória deve ser apenas de Deus, irmãos? Porque só Ele é Deus, só Ele é digno, só Ele é merecedor. Mas há uma coisa tremenda, e eu quero finalizar. Há uma coisa tremenda quando nós pensamos na glória de Deus. Certa vez Moisés disse assim: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. E aí Deus disse assim para Moisés: Moisés, você não pode ver a minha glória de frente. Então, preste atenção nesse detalhe. Eu vou passar com a minha bondade, e você ficará na fresta da rocha. Quando a minha bondade passar, então você poderá olhar ela quando ela tiver passado. Qual é o detalhe interessante nisso?
em Deus, glória e bondade são a mesma coisa. O que acontece conosco quando nós damos toda a glória a Deus? Nós experimentamos da sua bondade, ou seja, a sua glória é partilhada conosco. Porque Deus nunca foi e nunca será arrogante, soberbo, por ser o Deus da glória como Ele é. A glória dele é santa, e toda a glória que não vem de Deus corrompe o coração humano. Eu queria que a gente repetisse esses 5 axiomas da reforma para a gente guardar no nosso coração. E eu queria que você não os visse simplesmente como jargões, frases de efeito. Mas eu queria que você lembrasse deles como uma tradição santa, que remonta à verdade santa de Deus, que nos lembra a verdade de Deus. Em nome dessas 5 declarações, homens e mulheres deram as suas vidas, foram perseguidos, Bíblias foram traduzidas e muitas foram queimadas. E hoje nós podemos reafirmar isso como valores essenciais da nossa fé, porque são os valores da palavra de Deus. Então qual que é o primeiro? Somente o que, gente? As Escrituras. Ela é a regra de fé e prática para a sua vida. É nela que você deve estar firmado. Segundo, somente Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Só o nome dele pode salvar e aproximar o homem de Deus. Terceiro, somente a graça. Não existe mérito nosso, não é obra nossa, nossa salvação, é obra de Deus, pela graça, favor imerecido de Deus por nós. Quarto, então pela fé que nós somos justificados, pela fé que nós somos feitos filhos de Deus e nada mais. Por último, somente a Deus glória. Vamos repetir isso? Somente a Deus glória. Amém? Aí o texto que nós lemos diz assim, que você foi feito uma nova criatura através dessas verdades, para você viver as obras de Deus que Ele já preparou muito antes que você imagina, para que você ande nelas. As obras Deus já preparou para que você as viva. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Eu queria pedir que nessa noite você clamasse ao Senhor. Deus, gera amor no meu coração pela Tua palavra. Eu tenho a bênção de ter a Bíblia nas mãos, de poder lê-la, meditar nela. Deus, põe amor na minha vida, no meu coração pela Tua palavra. Deus, me ajude a olhar somente para Cristo. Tira de mim toda barganha que anule a Tua graça. Me lembre que eu vivo pela fé. Pela fé eu fui salvo e pela fé eu caminho nesse mundo. E Deus, me ajuda a viver para a Tua glória. Quer eu coma, beba ou faça qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória do Senhor. O meu trabalho, a minha família, a minha vida, a minha história, os meus estudos, os meus ministérios na Tua igreja. O que eu fizer, Senhor, tira de mim qualquer promoção pessoal, qualquer tentativa de afirmação e autoaceitação. Me ajude a colocar toda a glória debaixo dos Teus pés, porque ela pertence ao Senhor. Fale com o Senhor nessa noite.
Nessa noite, nós somos chamados a quebrar todo o tradicionalismo, mas ao mesmo tempo resgatar as tradições que emanam da palavra do Senhor. Vamos declarar a centralidade de Jesus na nossa vida. Vamos declarar que o nome dele é doce. Vamos declarar que quando nós olhamos para ele, os medos vão embora. Porque através de Jesus é que nós vivemos esses princípios. Ele é a palavra encarnada. Ele é a manifestação da graça. É através da fé nele que nós somos salvos. E toda a glória que nós podemos render ao Pai é através do Filho. Eu queria nessa noite, se você está com seu coração ansioso para uma retomada, para um reequilíbrio da sua fé, da sua caminhada com Jesus, para uma vida centrada na palavra, no Evangelho, uma vida que se processa na graça de Deus e pela fé, e que glorifica a Deus em tudo que você faz. Eu quero dizer para você que do jeito que aquele jovem teve aquela chance, quando ele parecia que estava tudo perdido, a graça de Deus te convida para uma renovação espiritual, para uma vida cheia da presença de Deus. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo e nessa noite você entendeu, eu quero também orar por você. Então vamos louvar o Senhor. Enquanto nós cantamos, se você deseja que nós oremos por você nessa noite, vem aqui à frente. Nós vamos orar pela renovação da sua vida espiritual, para que esses princípios restaurem o seu coração nessa noite, para que você caminhe centrado na palavra, centrado em Jesus. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, oh Senhor, como teu nome é doce, ó Pai. Os meus medos se vão, minha dor sofrer, hoje pasto inundas meu ser. Do início novamente. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Vamos ficar em pé, meus amados. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Nós vamos cantar do início. Eu queria ouvir suas vozes agora, bem suave. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Sola a Escritura, Senhor. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Sola os Cristos. Hoje pasto inundas meu ser. Só a voz, sola gratia e sentir teu amor,
sola fide. Só de pronunciar o teu nome, Só lhe deu glória. Os meus medos se Só lhe deu glória. Minha dor eu sofrer, pois de fato me Agora bem forte. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Oh, aleluia! Renova, Senhor, os teus filhos no poder da tua palavra. Renova a nossa vida no poder do teu evangelho. Traz o nosso coração para junto de ti, ó Pai, para vivermos apenas para o Senhor nesse mundo. Que a tua palavra, Senhor, seja o nosso escudo e a nossa espada. Que, ó Deus, nós olhemos para Jesus como o autor e o consumador da nossa fé, sem tirar os nossos olhos dele, ó Pai, o único mediador entre Deus e os homens. Que nós possamos lembrar, com muita gratidão, com muito louvor na nossa alma, da tua graça. Oh Deus, louvado seja o Senhor pela tua graça, que manifesta o teu amor e a tua bondade para conosco. Que nós possamos lembrar que a nossa base é a fé, e que é pela fé que nós vencemos os dardos inflamados do maligno, porque pela fé nós fomos justificados. Que a nossa vida seja para a tua glória, que tudo em nós glorifique o teu nome, e que aquilo que moveu os teus filhos e filhas aqui à frente, que o Senhor possa sondar os corações e as mentes, e o Senhor possa agir poderosamente nas suas vidas. É a nossa oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, meus amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês e sobre todo o povo de Deus, não apenas hoje, mas para sempre. Amém.